Tá, então essa profecia que eu vou falar agora, ela é a mais impressionante da Bíblia inteira. Pouca gente conhece ela, infelizmente. Preste atenção. Imagina comigo se no ano de 1800, quando o Brasil ainda era governado por Dom Pedro II, em 1800, um pastor de uma igreja tivesse profetizado e escrito o nome exato de quem seria o presidente do país nos anos 2000. Quem que era o presidente do país nos anos 2000? O presidente era Fernando Henrique Cardoso, FHC. Imagina comigo que no ano de 1800, um pastor da igreja tivesse profetizado e escrito na Bíblia assim: daqui a 200 anos, quem vai ser o presidente do Brasil vai ser Fernando Henrique Cardoso. Imagina se isso tivesse acontecido, imagina. Pronto, foi exatamente isso que aconteceu. Presta atenção. No ano de 700 a.C., um cara chamado Isaías escreveu um livro com várias profecias. Em uma dessas profecias, Isaías, profetizando em nome de Deus, chama pelo nome uma pessoa. Vamos ler que é mais fácil de entender. Isso aqui tá em Isaías 45. É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo, e os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Ou seja, basicamente, esse cara chamado Isaías, ele profetizou que um cara chamado Ciro iria libertar o povo de Israel do exílio babilônico. O que é o exílio babilônico? Basicamente, teve uma época da história que a Babilônia invadiu Israel. E por causa disso, prendeu muita gente e levou muita gente como escravo de guerra pra Babilônia. Beleza? Então esse cara chamado Isaías, basicamente ele profetizou que um cara chamado Ciro, que nem tinha nascido ainda, iria de alguma forma libertar Israel do exílio babilônico. Quando Isaías fez essa profecia, ninguém entendeu o que estava escrito nessa profecia. Por quê? Porque simplesmente esse cara chamado Ciro nem tinha nascido ainda, ele não existia, ninguém entendia. Ninguém entendia, tá ligado? O que significava? Será que Ciro é o nome mesmo? É a palavra de alguém? O que significa? 200 anos depois que Isaías já tinha morrido há muito tempo, um cara chamado Daniel, que era um profeta da Bíblia, ele pegou o pergaminho de Isaías pra ler. E quando ele leu, ele achou interessante, porque tinha o nome do Ciro lá. Quem que era o Ciro na época de Daniel? Ciro era um rei de um império chamado Império Persa. Aí quando o profeta Daniel leu que Isaías falava sobre Ciro, ele falou: nossa, que interessante. Isaías fez essa profecia aqui sobre esse rei, que legal. Daniel não conseguiu mostrar essa profecia pra Ciro, porque lógico, Daniel era um escravo de guerra, então ele não podia sair da Babilônia. Mas, agora se liga, olha que interessante. No ano 500 a.C., esse tal de Ciro invade a Babilônia e domina toda a cidade aonde Daniel morava. Quando Ciro invadiu a Babilônia, ele matou lá o rei da Babilônia. E depois que ele matou o rei, Daniel chega pra Ciro. Olha que Daniel chega pra Ciro e fala assim. Imagina essa cena. Daniel chegou pro Ciro e falou assim: e aí, Ciro, beleza? Então, tem um cara na minha religião que escreveu uma profecia sobre você há 200 anos atrás. Você quer ler? Imagina Ciro recebendo essa notícia, mano. Vocês leriam essa profecia? Imagina, ó, tem uma profecia sobre você aqui há 200 anos atrás. Você quer dar uma lida? Quando o rei da Pérsia, Ciro, leu a profecia e percebeu que quem permitiu que ele vencesse e dominasse a Babilônia não eram os ídolos falsos que os persas adoravam, mas sim o Deus verdadeiro de Israel, ele ficou impressionado. E, consequentemente, fez o que a profecia estava mandando, que era libertar o povo de Israel do exílio babilônico. E, consequentemente, o povo de Israel foi liberto do exílio babilônico e voltou para a Terra Prometida, que é isso que está descrito nos livros, inclusive, de Esdras e Neemias da Bíblia. E foi desse jeito que o povo de Israel foi liberto do exílio. Vê que maluquice, mano. Meu Deus do céu. Essa profecia que eu falei para vocês aqui, ela é tão absurda. Essa profecia é uma prova tão gigantesca que o nosso Deus, ele coordena toda a história humana, que muita gente ateia e de outra religião fala que essa profecia é mentira. Fala, ah, não, essa profecia ela foi posta depois na Bíblia, o pessoal tá inventando e tal. Sabe por que essa galera fala que essa profecia é mentirosa? Porque se ela for verdade, e ela é verdade, ela é basicamente a prova cabal que a Bíblia é verdadeira, porque é impossível que um ser humano tenha chutado isso e descoberto. Impossível, entende? São nessas profecias que a nossa Bíblia é firmada. Esse livro aqui, mano, que vocês estão lendo, isso aqui não é um continho de fadas, não. Esse livro aqui não tem previsões vazias, que nem essas previsões que os videntes fazem na internet, não. Pelo amor de Deus. Ou essas previsões malucas que tem no horóscopo. Ah, não, se você for taurina, você é teimosa. Não. As profecias bíblicas que existem na palavra de Deus e que realmente aconteceram são extremamente específicas e é impossível que alguma delas tenham sido chutadas ou inventadas. O próprio profeta Daniel, por exemplo, ele profetizou a queda da Babilônia, o Império Grego e até o Império Romano. O Império Romano, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, o profeta Daniel profetizou a existência e a queda do Império Romano 500 anos antes dele existir. No livro de Daniel, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, no livro de Daniel tem a data que Jesus morreu. 500 anos antes de Jesus nascer, tinha a data no livro de Daniel que Jesus ia morrer. É por isso que eu falo, você só não lê isso aqui, você só não é apaixonado pela Bíblia, você não entendeu ainda o quão incrível esse livro e o quão impossível de ter sido criado esse livro. A única explicação pra Bíblia existir
existir é se houver um Deus que de alguma forma coordena toda a história. Porque é humanamente impossível que a Bíblia, com mais de 66 livros, que foram escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, em tempos diferentes, se conecte tanto e acerte tantas profecias como ele se acerta. É humanamente impossível, é matematicamente impossível. E tipo assim, isso que eu falei aqui nesse vídeo é só o raso. Tem milhares outras profecias bíblicas desse jeito que são impossíveis de terem acontecido. Jesus mesmo cumpriu mais de 300 delas enquanto ele estava vivo. É por esse motivo que eu faço esses vídeos pra vocês, é por isso que eu incentivo tanto vocês a lerem a Bíblia. Porque o diabo e o mundo querem que a gente seja analfabetos bíblicos. Porque dessa forma é muito mais fácil de controlar. Enfim, essa profecia é legal, né? Inclusive, se você gosta muito desses assuntos, eu criei um e-book que pode te ajudar muito a entender mais sobre a Bíblia. O nome dele é Manual Bíblico de Salomão e basicamente ele é um resumo completo de cada livro da Bíblia, contando detalhes sobre o autor, contextos históricos, tirando dúvidas e falando sobre assuntos importantes da Bíblia, como é o caso dessas profecias de Isaías. Além disso tudo, quando você adquire o Manual Bíblico, você também ganha diversos mini cursos, como por exemplo um curso sobre seres espirituais e numerologia bíblica. Se você quer adquirir isso, o link tá na bio. Você só não é apaixonado pela Bíblia se você não entendeu de verdade o que é esse livro. Então não seja mais escravo daquilo que Cristo já te libertou. Entenda hoje que conhecimento é poder. E a forma como o diabo controla muita gente hoje, infelizmente, é pela ignorância. Acorda. Maranata.